remidos como a areia da praia, seremos remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? Vai glorificar o nome do nosso Deus, né? Aleluia. E agradecer a Deus pela vida das irmãs, né? Elas fazem a obra de Deus aqui nesse lugar, né? E Deus tem abençoado esse lugar. Eu agradeço a Deus pela vida das irmãs. Eu quero deixar aqui o Romanos 20, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, se nós seguirmos o que está escrito nesse livro, né, nós vamos vencer em tudo, né, irmão? Nós vamos vencer. Porque o Senhor, Ele nos alerta em muita coisa, né, que nós temos que a cada dia melhorar, né? Para que naquele grande dia nós estejamos, né, atentos à volta de Cristo, né? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Você não desanimes, tudo que você pediu a Deus já está vivo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu seu gemido. Mas o Deus que te enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, não deixa a esperança em você morrer.
corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes, naturalmente pensando e falando, parece que a gente está andando uma esteira, né, irmãos? Andando, e parece que não sai do lugar, né? Mas isso na terra. Mas no céu, o nosso trabalho não é vão. O Senhor tem contemplado cada um de nós, cada sacrifício, cada vez que você se abstém, aleluia, da terra para servir o céu, o Senhor tem contemplado isso, aleluia, e terá galardão, aleluia, para cada um de nós. Tenho Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde
adoração. Aqui tem, aqui tem mulheres unidas, lavada, remida de glória e unção. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia revela que várias mulheres foram referências preciosas de seu valor excedente ao mulheres de fé que brilharam no passado. Se você olhar aí bem no celular, vai encontrar uma brilhando aqui. Aqui tem mulheres que buscam, mulheres que choram, mulheres do oração. Aqui tem mulheres ungidas, lavada, remida de glória e unção. Aqui tem Débora, aqui tem Ana, aqui tem Tsunami, aqui também tem Miriam, Marta e Maria, aqui tem Noemi, aqui tem você. Ela não se intimida na presença do rei. Aqui tem mulheres que buscam, mulheres que choram, mulheres de oração. Aqui tem mulheres ungidas, lavadas, remidas de glória e unção. Mulheres ungidas, lavadas, remidas de glória e unção. Aqui tem. Deus vai deixar, a mulher sai, edificará, a mulher de guarda fechará, a mulher que adora, ela vai viva nossa. A mulher sai, edificará, a mulher que guarda fechará, a mulher que adora, ela vai viva nossa. Como pode fraquejar, se o Senhor dá ordem, contra teus inimigos, eu vou pelejar. Como pode fraquejar, se o Senhor dá ordem, contra teus inimigos, eu vou pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar, a ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. É guerreira, é na bandeira, porque nessa igreja Deus vai pelejar. É guerreira, é na bandeira, porque nessa igreja Deus vai pelejar. A mulher sai, edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora, ela não viva nota. A mulher sai, edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora, ela a hora do Senhor é para guerrear, continuarem marchando na oração, na vigilância e na prudência, na presença do Rei dos Reis e o Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Glória a Deus, aleluia. Eu trabalho com o pastor Luiz Carlos, na Assembleia de Deus Casa de Adoração. Eu estou muito feliz pelo convite, agradeço a minha cunhada por ter lembrado de mim. Eu acredito que foi o convite do Espírito Santo de Deus. Pastor Luiz Carlos é uma bênção. Você abre a sua Bíblia no capítulo 5 de Juízes. Nós vamos ler somente o versículo 12. Que diz assim:
Juízes 5, capítulo 12. Eu vou ler e você pode me acompanhar. Juízes 5:12, que diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Pode se sentar. Eu estava pensando aqui nesse tema, quantas vezes nesse cântico de Débora foi mencionada a palavra desperta. Desperta, 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 Débora. E eu fiquei pensando assim, bom, foi Deus quem deu o tema para a união feminina da igreja. E se Deus dá um tema sobre despertamento, é porque Deus sabe que tem alguém dormindo. Meu Deus! Eu só desperto quem está dormindo. Quem está acordado, quem está alerta, quem está atento, não precisa de despertamento. Eita glória! E eu fiquei meditando nessa questão de despertar. Meu Deus, tem misericórdia. A Bíblia fala assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo, Ele te esclarecerá. Quantas pessoas hoje em dia não estão esclarecidas porque estão dormindo? A Bíblia fala sobre o sono da indolência. A Bíblia diz assim: erreis por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente dorme para não conhecer a Escritura e para não conhecer o poder de Deus, porque a gente sabe que quando a gente conhece a Escritura e quando a gente sabe que a gente conhece o poder de Deus, a gente sabe que Deus tem poder para mudar a nossa vida. E muitas vezes eu não estou disposta a mudar a minha vida para entrar no querer de Deus. Era necessário despertamento em Israel. Se a gente for olhar para o contexto do livro de Juízes, nós tínhamos lá o povo, né, as 12 tribos no deserto, sendo conduzidos por Moisés. Obrigada. Nós tínhamos, depois da morte de Moisés, Josué, né, tomando o lugar de Moisés como guia espiritual do povo. Mas Josué também morreu. E aí começam a ser levantados os juízes. Só que o que eu acho muito interessante, eu só queria deixar assim, muito claro para você que eu não sou pregadora. Eu gosto muito da palavra, eu não sou pregadora, mas eu gosto da palavra. Então não espere uma Camila Barros aqui, que você não vai achar, tá bom? O que eu acho muito interessante é que o povo de Israel, ele era dividido por tribos, né? As 12 tribos relacionadas aos filhos de Jacó, que 2 não eram filhos, eram netos, eram filhos de José. Todas as vezes que o povo se afastava da presença de Deus, vinha o inimigo e assolava o povo. E todas as vezes que o povo se voltava para Deus, Deus dava descanso para o povo. E o contexto do livro de Juízes é todo esse. Nós temos 12 tribos, você imagina uma pessoa liderar 12 tribos com milhares de pessoas com pensamentos diferentes, com vontades diferentes, querendo colocar aquelas pessoas na linha, né, no trilho. Devia ser muito difícil. E nós tivemos alguns, 2 juízes antes de Débora, e de repente, Débora é levantada por Deus para julgar o povo. E nesse período em que Débora é levantada, se a gente for olhar para o contexto histórico, né, para a palavra, nós vamos ver que o rei de Canaã, ele estava oprimindo o povo de Deus, que estava afastado da presença do Senhor, estava andando conforme seu querer, conforme a sua vontade, estava já há 20 anos oprimindo o povo de Deus. Aí de repente, você pode pensar assim: caramba, eu tenho uma luta que eu estou passando por ela há 20 anos, mas uma hora ela vai passar. Eu tenho uma luta que eu estou passando por ela há 15 anos, mas uma hora essa luta vai passar. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes a gente acha que demora,
Só que a Bíblia diz que o tempo de Deus, né, que Deus olha o tempo, não como nós olhamos. Nós temos o tempo, nós contamos o tempo pelo relógio, né? Nós temos uma contagem cronológica. Mas só que o tempo de Deus é o tempo que é determinante para todas as coisas, para o cumprimento do seu propósito, que é o tempo Kairos. Então, se de repente você está sendo oprimido pelos seus inimigos, em nome de Jesus, continua firme, porque vai passar. Vai passar. É difícil, mas vai passar. Tá doendo, mas vai passar. Tá chorando, vai passar. Chega um momento em que amanhã ela vai raiar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes a gente acha que esse versículo é meio utópico, né? É meio mentiroso, porque o choro dura uma noite. Aí você está chorando há 40 noites, 40 anos, 200 milhões de noites e a coisa não passa, mas vai passar. Porque o tempo de Deus é diferente do meu e do teu tempo. Eu me lembro de momentos, de noites que eu passei realmente com os olhos abertos, chorando. Mas passou. Passou. Porque Deus, Ele cuida dos seus no mínimos detalhes. Mesmo quando eu não era fiel, Deus era fiel. E Deus ia lá e me abençoava e tirava a prova. Porque Deus não precisa de mim para operar, porque Ele é soberano. Eu preciso me posicionar para poder mover o coração de Deus, para que Deus opere a meu favor. E foi o que aconteceu com Débora. Você imagina 20 anos sendo oprimido, mas por desobediência, tá? O povo ali tinha toda uma situação por trás. Eles eram desobedientes. Que Deus não acha em mim desobediência. Eu sempre, quando eu trabalhava com criança, eu sempre falava assim: quem obedece é feliz, né? A gente é feliz por obedecer. Às vezes a gente obedece, a situação piora, mas a gente sabe que tem a consciência tranquila porque obedeceu. E quando a gente obedece, aí não é mais conosco, aí é com Deus. Se você obedece o seu pai, no momento da dificuldade, seu pai vai lá e faz por você. A realidade é essa. Mas agora, se você desobedeceu, aí o seu pai vai falar assim: ué, mas eu não falei pra você fazer isso. Aí até ajuda, porque pai e mãe é bom, né? Mas aí é outra história. Não porque eu mereci, mas porque o meu pai e minha mãe é boa. E quando a gente vai olhar para a situação da Débora, é muito curioso. Se hoje em dia, não, graças a Deus, que hoje a gente já vê uma liberdade maior em relação às mulheres em tudo, né? Em trabalho, na igreja, né? Em vários segmentos da sociedade a gente já vê a mulher inserida. Isso é muito bom, porque a mulher estuda, se prepara e coisa e tal. Não estou falando de feminismo, tá? Estou falando de preparo. Estou vendo que tem meninas jovens aqui. Estudem. Estudem, meninas. Estudem mesmo. Sejam engenheiras, sejam médica, enfermeira. Estudem, porque estudar é muito bom. Estude a Bíblia, estude para você ser alguém. A Bíblia diz que, se for preciso, trabalhe dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Então a gente precisa se qualificar, porque o mundo pede qualificação. O céu pede adoração, mas esse mundo pede qualificação. Então a gente precisa, né, estudar. E a gente está falando de um povo que até hoje a mulher é muito colocada de lado, né? Para os judeus, lá para o povo de Israel, para o Oriente Médio em si. A situação da mulher é muito complicada, né? Muito vexatória às vezes, porque a mulher é sempre colocada numa situação de subserviência. Só que eu acho tão bonito que Deus, Ele muitas das vezes, Ele anda na contramão daquilo que o homem vê, daquilo que o homem acredita, daquilo que o homem quer. Deus vai lá, tá calor. Deus vai lá, pega, tinha tanto homem ali, inclusive Baraque, né? Inclusive Baraque. Só que a Bíblia fala que Débora, ela se sentava debaixo da árvore e as pessoas iam lá para se aconselhar com Débora. Débora era uma mulher diferente. Aí, de repente, a gente quer ser mulher com evidência, só que a gente não quer se subordinar à vontade
A gente quer ser mulher evidente na obra, mas a gente não quer se subordinar à obediência ao pastor. A gente quer ser mulher evidente na obra, mas a gente não quer se subordinar à obediência a uma liderança. Evidência sem obediência não serve para nada. Não serve. Não serve mesmo. Débora estava no lugar de destaque, foi colocada no lugar de destaque porque ela era uma mulher obediente. Ela fazia como Deus mandava. Tanto que não foi Débora, né, que matou o capitão do exército, né, que matou Cícera. Quando eu era mais nova, eu achava que Cícera era uma mulher. Não foi Débora quem matou, mas foi uma outra mulher que nem era do povo de Israel, cujo marido tinha aliança com o exército do rei Jabim. E Deus deu livramento ao povo de Israel, usando uma outra mulher que nem era da mesma linhagem. Aí o que Deus mostra para a minha vida e mostra para a tua vida? Não importa a família que você nasceu. Aleluia, Deus. Não importa o salário que está na sua conta bancária. Não importa a sua aparência física, a sua estética, não importa. O que importa para Deus é a sua disponibilidade para fazer a vontade dEle. Porque quando homem e mulher se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, Deus vai lá e usa. Deus vai lá e opera. Deus vai lá e quebra grilhões, porque Ele é fiel. E Deus não faz por causa de mim. Porque eu aprendi que o reino não é por mim. O evangelho não é por mim. É pelo outro. É por causa do outro. Aí Deus vai lá e faz. Porque Ele é fiel. Mas primeiro eu preciso ser obediente. Estar em evidência é muito bom. Todo mundo gosta, né, de ser lembrado. Ah, não, chama fulano. Fulano é uma bênção. Chama Beltrano. Beltrano é uma bênção. Mas se eu não obedecermos, de nada vai adiantar eu ser uma bênção. Porque eu estou sendo bênção, até posso ser bênção para o outro, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Né? E Deus precisa usar a carne e o sangue. Mas aí a Bíblia também diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ti será? Meu Deus. Essa semana, né, aconteceu um fato, eu acredito que todo mundo aqui tenha visto, com aquele jovem cantor, né, uma parte de 30 anos, estava lá adorando o Senhor, levantou as mãos, caiu e morreu. E eu fiquei pensando muito nisso, né? De repente você vai falar que eu sou louca, né? Mas foi uma morte bonita. Foi uma coisa tão bonita. Eu assisti aquele vídeo um monte de vezes. E eu me emocionei. Porque os seus, Deus chama, Deus trata, Deus cuida. A gente não sabe, é isso mesmo, a gente não sabe o que o diabo estava preparando para aquele jovem lá na frente. A voz era linda, parava multidões. Só que da mesma maneira que Deus tem um plano na nossa vida, o inimigo da nossa alma, ele também tem. Ele também tem. E se eu dou brechas... Aí teve uma profecia da Camila Barros para ele dizendo que Deus estava levando ele a uma dimensão espiritual diferente. Deus tem os seus planos. A bebezinha dele nasceu prematura, ele pôde conhecer a bebezinha dele. Deus tem seus planos. Os seus, Deus não perde. Eu acredito que cada vez que aquele jovem estava louvando ao Senhor, ele estava dedicando sim a sua adoração a Deus. E Deus não perde. Quando o céu olha para mim, o que o céu fala? A Bíblia diz que Deus falou sobre Jó, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando o céu olha para mim, o que o céu fala? Será que eu só tenho defeito no céu? Será que eu sou a problemática do céu? Será que eu sou a rebeldia do céu? Será que Deus fala assim, é conjectura, tá? Meu Deus, mais uma vez ela.
E já sabia, né? Aí a Trindade olha uma para outra e novidade nenhuma. Como é que eu sou reconhecida no céu? Como eu sou conhecida no céu? A gente tem visto Deus levando muitas pessoas. E a gente tem visto Deus levando pessoas que têm uma vida em santidade. E a minha vida diante de Deus, como é que está? É muito bonito a gente preparar uma festa, né? Preparar os louvores, preparar os convidados, limpar a igreja. Eu adoro participar dessas coisas, mas a minha preocupação é sempre assim: como é que vai ser na segunda-feira? Porque enquanto eu estou, né, no final de semana da festividade, eu estou fogo puro. Vai ser uma segunda-feira, que aí eu tenho que encarar o meu patrão, eu tenho que encarar o meu marido bêbado, meu filho drogado, né, o cachorro que não para de latir. Como é que é a minha postura depois que tudo isso aqui acaba? Eu continuo adorando, eu continuo sendo agora que está na igreja levantando as mãos, ou eu sou agora que murmura, que reclama? É muito difícil, irmãos. Porque quando a gente olha para nós mesmos, algumas semanas atrás eu fiquei muito mal, porque eu comecei a me examinar. Examine-se a si mesmo. Eu não tenho que examinar a sua vida, eu tenho que examinar a minha. Quase que eu tenho que examinar a minha vida. E eu fiquei muito mal, falei, meu Deus. Às vezes parece que eu rodo eu costumo falar rodinha do hamster, né? Tu corre, tá no mesmo lugar. Eu falei assim, Jesus, que isso? Que isso? Às vezes você está até bem financeiramente falando. Mas quando você vê a sua vida com Deus, os planos de Deus para a sua vida, você fala, meu Deus, eu parei. Eu estacionei. Eu não sou mais aquela pessoa que na madrugada, quando Deus me acordava para levantar, eu ajoelhava. Não é fácil, irmãos. Só que é possível. É possível a gente se manter fiel a Deus, mesmo nesse mundo mal, mesmo nesse mundo cruel, mesmo nesse mundo ruim. A Bíblia fala que o amor está se esfriando. E a Bíblia fala assim, o amor de muitos. Muitos. E eu sempre falo que essa profecia não pode ser para mim. Essa profecia não pode ser para a igreja. Essa profecia pode ser para qualquer um. Menos para quem carrega o nome de Cristo. Não pode. Não pode. Se eu levo o nome de Cristo na minha vida, eu preciso amar. Eu tô com o meu esboço aqui, olha, tá aqui. Ele tá aqui. Só que eu prefiro, eu sempre me preparo, mas só que se Deus me der o que Ele me der na hora, eu vou falar, eu falo. Porque Deus conhece você muito mais do que eu. O que eu fiz aqui, eu orei, eu busquei a Deus, eu conversei com Deus, mas o que eu fiz aqui foi a letra. Sabe, o que vai ficar é o Espírito. Muitas vezes, na quarta-feira, eu tive uma oportunidade, pela misericórdia de Deus, de ministrar no culto no lar, e eu levei todo o meu esboço. Bonitinho. Né? Ia falar sobre aqueles amigos que levaram o paralítico, lá em Cafarnaum, que desceram pelo telhado. Só que no momento em que eu estava ministrando a palavra, Deus fez com que eu contasse todo o contexto da história e contasse um testemunho. E eu via a porta da casa uma jovem chorando. E Deus mandava que eu falasse. E a jovem chorando. Amei, a palavra acabou, né? Glória a Deus por isso. E quando acaba, a Aline, né, pede para que eu ore pela jovem, porque a jovem estava vivendo naquele momento tudo que eu tinha vivido e contado no meu testemunho. Ou seja, Deus me levou ali por causa de uma pessoa. Deus mudou toda a situação, tudo aquilo que eu ia falar por causa de uma pessoa, porque Deus ama incondicionalmente. Deus ama. E quem sou eu para rejeitar alguém? E quem sou eu para não amar alguém porque o outro é diferente de mim? Porque o outro não adora da mesma maneira que eu adoro, que eu acho que eu
estamos aqui, porque a situação, irmãos, vai piorar. Está sendo pessimista? Não. Estou sendo realista. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus falou, tereis aflições. Ele também falou, tenha de bom ânimo, porque eu venci. Isso não quer dizer que todas as minhas guerras eu vou ganhar não, tá? Porque ele falou, eu venci. Aí a gente completa, e você também vai vencer. Não, isso aí não foi Jesus que falou, não. Isso aí é coisa minha, eu que estou completando. Jesus falou, vai ter aflição. Tenha bom ânimo. Mesmo na aflição, eu preciso ter bom ânimo. Deus vai me dar a vitória, vai me dar a cura, vai me dar a redenção, se Ele quiser, porque a soberania dele não é minha. Mas eu preciso ter bom ânimo. Uma hora, o choro acaba. Aleluia! Uma hora, a dor passa. Uma hora, a porta abre. De repente, a porta está fechada há tanto tempo na tua vida, mas é de repente que Deus pode fazer com que a porta se abra. Você nem espera, você nem imagina que Deus vai lá, pum, abriu a porta. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Mas eu tenho certeza que enquanto a porta está fechada, nada falta. Nada falta, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A gente às vezes pensa que o que é prosperidade é a conta bancária estar lotada. Também é. Né? Que bom, tem muita gente que é próspera financeiramente falando. Mas quando a gente fala de Bíblia, é a porção diária. É verdade. Meu Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, é difícil, é difícil, é difícil. Mas aí Jesus continua. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia, baixa o seu próprio mal. Jesus nem falou assim, ó, a cada dia baixa a sua própria bênção. Não. Porque Ele sabe que é a aflição que a gente vai ter mesmo. E às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu sou tua serva, eu sou teu servo. Irmãos, e daí? E daí? É por ser servo de Deus que a gente suporta. A gente suporta a provação como um bom soldado de Cristo. Se Jesus me chamou, se Jesus te chamou, é porque Ele sabe que a gente é forte. Mas porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. É Ele que é o soberano. É Ele que guerreia as nossas guerras. A Bíblia fala assim, ó, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé porque Deus está cuidando de nós. É o cuidado de nós que nos sustenta. Com a porta aberta, com a porta fechada, Deus sustenta. Com doença, com cura, Deus sustenta. Com amor, sem amor, Deus sustenta. Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. A gente às vezes se coloca numa posição tão inferiorizada, esquecendo que o nosso Deus é bom. Ele é poderoso. Aquilo que você não pode fazer, onde você não pode mexer, é isso aí. Porque Ele é bom. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é soberano. Ele não desampara aqueles que buscam a Ele. E foi assim na vida de Débora. Glória a Deus. E foi assim na vida de Débora. Eu peguei aqui 3 características de Débora que eu queria dividir com vocês rapidamente. Profeta, né? Débora era profeta. Profeta, normalmente, ele libera palavras para o destino de alguém. Palavras vindas de Deus, né? Sobre o destino de alguém. O profeta, ele tem uma posição muito importante dentro da igreja. Quando eu falo profeta, eu não falo apenas aquele profeta que se levanta em línguas e vai até você, eis que te digo. Não estou falando somente disso. O pastor da igreja, ele é um profeta. Porque ele é incumbido de ensinar a igreja. Né? A maior profecia que nós temos, que nos foi deixada por Deus, está aqui.
é a palavra. E o pastor, né, o anjo da igreja, ele é o responsável por ser o profeta da igreja. Só que Deus delega isso também a cada um de nós. Aonde formos, precisamos ser profeta. Né? Nós vivemos dias muito difíceis. O mundo, ele jaz no maligno. A Bíblia já diz isso, que ele está morto no maligno. E nós precisamos profetizar. Profetizar para outras pessoas. Profetizar o quê? Que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Porque o nosso propósito é isso. Tem muita gente querendo receber a profecia de que Deus vai dar dinheiro, vai dar carro, vai dar casa. Se você trabalhar, Deus te dá tudo isso. É só trabalhar. Né? E se você trabalha e não consegue, Deus pode tocar em alguém, né? Para te ajudar, para te abençoar. Isso acontece muito, isso acontece demais. Mas é só trabalhar. E quando a gente fala de mulher, a mulher tem uma posição muito importante. Tanto que aqui a maioria, né, 99% aqui são mulheres. Né? O pastor, possivelmente a maioria das ovelhas dele devem ser mulheres. Né? A mulher tem uma posição muito bonita dentro da sociedade porque ela é responsável por educar. Né? Normalmente o homem ele sai de casa, né, para trabalhar, para prover a casa. Muitas das vezes a mulher também faz isso. Só que a mulher, ela tem já aquele chamado, vou dizer que é um chamado, aquele chamado de Deus de educar. Né? Educar os filhos, às vezes educar o marido, né? Educar aquelas pessoas que estão à sua volta. E a gente precisa, enquanto mulher, entender esse nosso papel diante dessa sociedade que está caminhando a passos largos para o inferno. Como é que tem sido a Glória profeta dentro de casa? Como é que tem sido a Patrícia profeta dentro de casa? As minhas profecias para a minha família têm sido quais? Ou será que quando eu vejo a situação de alguém ao meu redor, de alguém da minha família, eu falo, ih, não tem mais jeito. Ih, não quer nada. Eu já me vi falando isso, tá? E enquanto eu estava lendo a palavra, Deus me incomodava. Porque eu já tive momentos que eu falei assim, não tem mais jeito. Não acredito. Não acredito. E Deus me mostrou o que ele faz. Eu tenho um primo que ficou durante muitos anos, né, envolvido com dó. E envolvido mesmo, tá? Crack. Muito sério, a ponto de morar na rua. E a minha prima, a mãe dele, uma vez ele sumiu, ele ficou desaparecido durante muito tempo. E a minha prima, ela pediu que Deus levasse. Porque ela não aguentava mais. E ele ficou sumindo. Daí um dia, ele apareceu no hospital. Encontraram ela, ela apareceu no hospital. E ela no hospital, no corredor do hospital, falou assim, Deus, por que tu não levou? Eu não aguento mais. E a gente olhava para ele, a gente realmente achava que não tinha jeito. Né? Jesus ia preparar e ia levar. E o tempo se passou, ele deu muito trabalho durante muitos anos. Mas só que aquele Deus que promete é o Deus que cumpre. Hoje o meu primo é uma bênção. Homem de Deus, credor na palavra, se casou, Deus restaurou a vida dele. Quando eu olho para o meu primo, eu falo assim, meu Deus, só tu para fazer um milagre na vida do ser humano, quando nem a gente acredita. Ele é fiel, ele é bom. Profetiza coisas boas na tua casa, no teu trabalho, no meio dos teus amigos. Profetiza coisa boa. De repente teu filho está destruído, mas a tua palavra tem poder de transformar. Mas eu já oro há tanto tempo, continuo orando. Deus não determinou tempo para orar por ninguém. Quem determina é a gente que fala, não oro mais. Está na mão de Deus. Todo mundo está na mão de Deus. Mas a minha obrigação é continuar orando e continuar crendo. E continuar profetizando vida. Onde o diabo determina que morreu, que acabou, Deus determina que é vida. Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel, como foi louvado aqui nessa noite. Débora era conselheira, né? Além de profetizar, conselheira. Mulher tem que ser conselheira, né? Normalmente
Eu me lembro que na minha época de juventude, no grupo jovem, no grupo de adolescentes, a gente tinha as conselheiras. Isso não existe mais. Nós tínhamos aquelas mulheres, que normalmente eram as mulheres de oração, né, as mulheres de círculo de oração, que elas eram responsáveis por nos aconselhar. Né, às vezes o líder ficava meio desconcertado, né, de chegar para a gente falar alguma coisa, aí acionava aquela mulher de Deus e ela vinha aconselhar-nos. Essa é uma função muito bonita. Só que muitas vezes a gente desvirtua essa nossa função de conselheira. Porque o conselheiro, ele precisa dar bons conselhos. O fogo está pegando. Aí tem gente que quer aconselhar e coloca mais lenha para o fogo aumentar. Tem coisas que você não vai falar pro seu marido. Não pode, né? Não vou falar, porque eu sei que vai dar problema. Tem conselhos que a gente não vai dar para os nossos maridos, para os nossos filhos, porque vai dar problema. Desrespeita o líder mesmo. Teu pai também sou eu. Não. Ensina o teu filho a ser obediente. Aleluia. A Bíblia fala a respeito de Amã. E se Amã tivesse tido uma boa esposa, de repente ele não teria morrido enforcado. Porque quando Amã chega para sua esposa, eu acho que a Bíblia nem menciona o nome dela, não me recordo. Quando Amã, isso está lá no livro de Esther, quando Amã chega para sua esposa e fala dos planos que ele tinha, ela, opa, demorou, faz mesmo. Mardoqueu merece morrer. E ela morreu na forca junto com o marido dela, junto com os filhos dela, porque não soube dar um bom conselho para o marido. A Bíblia diz que a sábia edifica, a tola destrói. Sejamos sábios, sejamos edificadores. Existem muitas pessoas que pela nossa palavra vivem. Aleluia. Nós precisamos ser boas conselheiras, sim, onde nós estivermos. No trabalho. Ah, falta mesmo. Ih, falta mesmo. Não, não tem nada a ver isso não. Bota testado mesmo. Não. Bota shampoo no olho, finge que tá com conjuntivite. Tem muito isso. Mas esse conselho não pode partir de mim. Não pode. Não, fala pra ela isso mesmo. Ela é abusada. Fala. Não, esse conselho não pode vir de mim. Quantas vezes eu tô lá na minha casa, porque graças a Deus eu trabalho em home office até hoje. Eu tô lá na minha casa e eu chamo ela de princesa. Eu chamo ela de princesa pra ela mesmo. E a princesa vem, pede um monte de coisa em cima da outra. E eu ainda não terminei nem o que ela tinha me pedido no dia anterior. E eu fico nervosa, eu fico com vontade de falar tanta coisa. Eu vou lá, ligo no louvor. E falo, Senhor, a tua graça tem me basta. Aleluia. E eu consigo levar o meu dia de trabalho em paz. Aleluia. Em paz. Aí eu tenho uma amiga que também é evangélica, né? Eu tenho uma equipe de 7 pessoas, né? Somente 2 não são evangélicas. Os demais são evangélicos, inclusive tem uma pastora na minha equipe. E a gente conversa e a gente marca oração, a gente marca jejum pela nossa chefe. Porque ela é uma mulher maravilhosa, mas ela é uma pessoa muito difícil, né? Muito difícil em relação ao trabalho. Ela exige muito, ela cobra muito, ela quer tudo ao mesmo tempo e ela não entende que a gente tem limitações, que a gente tem problemas com o sistema, que as coisas podem atrasar e pede hoje, daqui a 2 dias eu quero, mas é uma coisa que leva quase um mês para você conseguir finalizar. E a gente ora por ela, porque a gente precisa do meu trabalho. O meu trabalho é que eu me sustenta, né? Eu preciso trabalhar para não ser pesado ao meu pastor, não ser pesado à minha igreja, né? A gente precisa. Mas imagina se de repente eu dou um conselho ruim para os meus amigos e isso chega no ouvido da minha chefe. Olha a confusão aqui. Foi agora que falou. Ser boa conselheira
conselheira faz parte da vida da mulher de Deus. A gente precisa sempre olhar o outro com o olhar de Deus e aconselhar como se fosse Jesus ele conversando com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa está desesperada. Desesperada. E a gente precisa chegar com uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Não uma palavra para trazer guerra. Tem gente que gosta de confusão. Tem gente que infelizmente gosta. Mas a nossa função na presença de Deus não é essa, não. É ser conselheira apaziguadora. Ser profeta, ser conselheira e ser guerreira. Que é a última característica. Eu queria ler Juízes 5, 6 e 7, que diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Aleluia. Débora fala que ela se posicionou. Ela se levantou. Ela viu o cenário de um povo desobediente a Deus. Ela viu o cenário de destruição. Ela viu o cenário de perseguição. Ela viu o cenário que poderia dar morte para o povo de Deus. E ela fala: eu me coloquei como mãe em Israel. Aleluia. Mulher precisa ser guerreira. A gente não é guerreira só quando a gente canta um hino de guerra. A gente é guerreira quando a gente está lá fora, está na nossa casa, no nosso trabalho, até mesmo na igreja, e se posiciona, né? Às vezes o pastor... Gente, a vida de pastor é muito difícil, tá? Muito difícil. Vou pedir para vocês orarem pelo meu pastor Luiz Carlos. Meu pastor, ele está um pouco enfermo, né? Vida de pastor é muito é só preocupação. É muito difícil. Ajuda o teu pastor. Se posiciona e entra na guerra junto com o teu pastor. Aí você pensa: meu pastor é chato, ele não merece. Não, ele merece sim. Você é a ovelha dele. Ele vai dar conta diante de Deus da tua alma. Se posiciona e ajuda o teu pastor na guerra. É necessário. Ajuda. Tem muitos pastores ficando doentes. Porque às vezes estão carregando um fardo mais pesado do que eles conseguem. Porque às vezes nós, enquanto ovelhas, somos mais bodes do que ovelha. Meu Deus. Pastor precisa de apoio, precisa de oração, precisa de jejum. Porque é muito difícil a vida de um pastor. E às vezes eu falo pro meu pastor assim: precisa de pessoas que estão realmente te ajudando, não te bajulando, pastor, é minha filha, é o meu ministério, deixa minha filha. Ele é muito amoroso, né? A parte conhece, ele é muito amoroso. E às vezes ele sofre por isso. Mas precisa a igreja estar na retaguarda, orando por ele. Muitas vezes você precisa entrar numa guerra pelo seu esposo, que não é crente, que às vezes está podendo perder o emprego, que às vezes está com alguma enfermidade. Aí você precisa se posicionar e mostrar para o inimigo da tua alma que ali naquela família tem uma mulher de guerra, que se posiciona, que despertou. Desperta. Soldado, ele não pode dormir. Não pode. Se você passar na Vila Militar, eu não sei se ainda na Guarita fica soldado, mas se você passar na Vila Militar, o soldado vai ser 3 horas da manhã, ele tem que estar acordado ali, não pode dormir. Não pode. E ele não dormindo, já aconteceu de invadir e pegarem arma, né? Imagina se dormir. O soldado não pode. Meu Deus. Nós precisamos sim estar despertadas o tempo todo. É fácil? Não, não é fácil, mas Deus é aquele que nos garante. Deus sabe, a Bíblia diz assim, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Meu Deus. A gente se posiciona. A gente toma para nós a responsabilidade. E quando Deus sabe que a gente
está fraquejando, ele vai lá e dá um escape. Ele vai lá e coloca alguém na guerra contigo. Ele vai lá e toca em alguém. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E eu recebi uma mensagem de uma amiga de manhã. E a minha amiga falou assim: Glorinha, tá tudo bem? Aí eu, amiga, tá tudo bem, graças a Deus. Deus é bom. A minha frase é: Deus é bom o tempo todo. E eu continuo crendo. Deus é bom, tá tudo bem. Ela falou assim: amiga, essa madrugada eu não dormi, porque Deus me incomodou para orar por você. Irmão, isso é normal. Deus incomodar alguém para orar pela sua vida. Só que o melhor vem agora. Essa minha amiga nem crente é. Eita, glória. De repente os crentes estavam tudo dormindo. Deus foi lá e tocou no ímpio. Numa pessoa que bebe. Ela bebe. Ela toma cerveja. Mas ela ficou uma madrugada orando por mim, porque Deus não deixou que ela dormisse. Porque eu precisava de oração. E Deus faz isso pela nossa vida. Às vezes você está tão cansado da batalha. Aí Deus vai lá e levanta outros soldados para poder segurar na tua mão. Para poder orar pela tua vida. Para poder te ajudar, para jejuar por você. Ele ainda permite que você fique sabendo. Porque quando ela me falou isso, eu falei assim: meu Deus, mas a Elaine nem crente é. Olha como é que Deus nos ama. Olha como é que Deus nos ama. Então que nós sejamos mulheres profetas. Que nós sejamos mulheres conselheiras. E que nós sejamos mulheres guerreiras. Que se dispõem. Que se levantam. Que se desperta, porque grande é a obra que Deus tem nas nossas vidas. E nós não podemos parar de maneira nenhuma, porque o céu, ele precisa de nós aqui na terra. O reino precisa de nós aqui na terra. E eu agradeço assim a minha oportunidade em nome de Jesus. Onde estão as mulheres de Deus e abrem a boca e dão glória? A paz do Senhor Jesus, amém? Mensagem, né, irmão? Muito linda a mensagem, para deixar as senhoras aí mais vitoriosas, mulheres de Deus que procuram ser orientadoras, educadoras, mulheres sábias, que vão sempre edificar a casa, é verdade? Independente muitas das vezes do que o marido ou os filhos podem proporcionar, mas a mulher sábia, ela vai saber contornar tudo isso, tá certo? Esse dia mesmo eu estava lá no trabalho, tem umas senhoras lá, algumas são cristãs, outras não. Aí eu entro lá na sala das coordenadoras. Aí esse dia eu estava até falando lá, eu falei: ó, vós mulheres, obedecer a vossos maridos. Pra que eu falei isso? Falei, não, eu bradei bem alto: ó, vós mulheres, obedecer a vossos maridos. Pra quê? Eu não obedeço nada. Aí essa aí não está sendo sábia. E a casa dessa, só Jesus para ter misericórdia. Assim como o marido também tem um dever dele. Qual é o dever do marido? As mulheres têm que saber. É isso aí, tá vendo? Tá? Então o amar está acima do obedecer e de se sujeitar. Amém? Porque quem ama se sujeita, quem ama obedece, quem ama suporta tudo. Tá certo? Porque amar é diferente de gostar, muito diferente. Então Cristo deixou lá, assim como tem um dever da mulher, tem um dever do varão também, do homem. A palavra é sábia em todo tempo, tá? Agora teve uma mulher que ela não foi muito sábia e
e com essa falta de sabedoria dela, não sei nem se eu falo falta de sabedoria, né? Mas infelizmente ela tomou uma atitude que não deveria ter tomado, porque Deus já havia lhe prometido algo e ela tinha que esperar, né? E muitas das vezes a gente tem que estar lá no Salmo 40 esperando com paciência, né? Mas fica tranquilo, porque mesmo no Salmo 40 você vai sair dele, porque o salmista não vai dizer: e ele ouviu o meu clamor. Então Deus deu uma vitória. Na verdade, Deus deu uma vitória no 40 também. Mas essa mulher foi Sara. Não é verdade? O que Sara falou para Abraão? Quem sabe? A escola bíblica dominical, né? Que entra lá na serva egípcia e aí vai gerar o filho dela. Na verdade, Abraão, opa, aproveitou. Não é verdade? Mas Deus já não tinha prometido o filho, não tinha? Amém. Deus tinha prometido o filho, mas ela passou à frente de Deus, né? Não foi sábia, não foi, como a missionária falou aqui, né? Não foi educadora, não foi orientadora, não soube esperar no Senhor, né? E com essa decisão precipitada, olha a guerra que está lá fora até hoje. Então, irmãos, decisões na nossa vida, que muitas das vezes elas são tomadas erradamente, pode gerar para toda uma vida. E aquela guerra só vai cessar quando Cristo vier para buscar os judeus, fazer uma obra redentora na vida do judeu. Enquanto isso não acontecer, aquela guerra vai ficar sendo gerada lá fora por um erro de Sara com Abraão. Amém, Deus. Então, irmãos, mulheres de Deus, sejam sábias. Saibam que o lar de vocês, a casa de vocês, tá? É o centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar glória a Jesus? Então eu quero agradecer a Deus pela presença das irmãs, tá? Nós estamos aqui com a presença do nosso pastor presidente da obra, nosso pastor Gessé, e eu vou passar a palavra para ele, tá? E ele vai falar aqui o que Deus tocar também no seu coração, fazer as considerações finais e encerrar o culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar Deus com nossas palmas. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz aqui, levanta a mão, gente. Sabe por quê? Se você não estiver feliz, eu vou dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa voz. Então nós temos motivo de sobra para sermos felizes, porque Ele cuida de nós, né? No Salmo 37, no versículo 3 e 4, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. O 4, deleita-te também no Senhor e Ele considerará o desejo do seu coração. Então, irmão, quando nós estamos confiando nele, Ele abençoa sempre a nossa vida. Aquela oração que Abacuque fez, eu gosto muito dela, a oração de Abacuque. Ele tinha uma confiança muito grande em Deus. Ele não se preocupava com o que estivesse faltando, que fosse faltar, ou que estivesse acontecendo, não se preocupava com nada disso. A confiança nele estava em Deus. Ele falava que o Deus que ele estava buscando não ia deixar desamparado. Esse Deus não nos deixa em falta de coisa alguma, porque o poder pertence a Ele. Amém? Nesse culto hoje maravilhoso, o culto da senhora, é muito importante isso, as irmãs se reunirem, é muito maravilhoso. Nós também estamos juntos agradecemos a Deus, juntos louvarmos a Ele, engrandecer o nome dEle e falar para nossas irmãs que Deus se faz presente na vida de todos aqueles que estão buscando a Ele. Então Deus não desampara nenhum de nós, tá bom? Eu vou pedir a igreja ficar de pé, vamos terminar aqui o culto 9:05, tá? Hora boa de terminar, verdade? E tem certeza que nesse espaço
de pouco tempo, tenho certeza que Deus está realizando uma grande obra na nossa vida e na vida também da nossa família. Tenho certeza disso, que Deus, só Ele tem esse poder glorioso, né? Verdade, eu fico olhando, né? Essas irmãs que são convidadas, vêm, né? Verdade, cumprir com comprometeram, às vezes agora vão para longe ainda, mas tenho certeza que Deus vai renovar as forças de cada uma e vão sair daqui cheio da plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque, Senhor, tu é o único Deus a qual nós temos posto a nossa confiança, meu Deus. E tu, Senhor da glória, já prometeu e cumpre com a sua palavra que nenhum de nós, meu Pai, vamos sair daqui com as nossas mãos vazias, porque está escrito lá: muitos sairão a semear com lágrimas, mas cada um voltará trazendo consigo os seus molhos, desse próprio Senhor. Então eu creio, Pai, que o teu povo nesta noite está sendo agraciado pelo teu poder. Os que entrou doente aqui hão de ser curados para a glória do teu nome, porque só tu pode curar os enfermos, só tu pode, Pai, dar uma alegria ao coração, só tu é quem pode, Pai querido, suprir a nossa necessidade, Pai. Muito obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado, Pai, pela palavra que nós ouvimos, Deus querido, e obrigado por todos aqueles que compareceram aqui nesse lugar nessa noite. O nosso muito obrigado, Deus querido. Abençoa os pedidos de oração que estão aqui, meu Pai, Senhor, repreender todo mundo na vida das pessoas, dá a saúde a cada um, Deus querido, Pai, que só tu, Deus, que é poderoso, e creio, meu Pai, da oração, que só tu, Deus querido, tem um poder extraordinário para abençoar nossos pais, que cada família representada aqui nessa noite seja abençoada das tuas mãos. Só tu pode cuidar da família, só tu pode guiar a família, Deus querido. O poder é do Senhor, e nós queremos, porque a tua palavra diz, em Salmo 127, que os nossos filhos são herança do Senhor. E nós cremos nisso, Pai, que eles estão sob a tua dispensação. E só tu pode cuidar, Deus querido, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Só tu, Senhor, nos cuida, Pai. Leve-me debaixo das tuas mãos, meu Pai, nos come teu mão sagrada, Pai, livre do mal. Tenha um pão final de semana abençoado, para a glória e honra do teu nome, Pai querido. Nós estamos fazendo nesta noite, grato a Deus por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém. Falando aqui, olha, gente, ó, presta atenção. A oferta dos cultos da sociedade feminina é para o grupo da feminina. Então, alguém que desejar ofertar, pode colocar aqui no guarda-chuva. Eu vou orar aqui para você, se você vai ofertar, o que não vai ofertar também. Meu Deus, Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura e conhece também o nosso estado de vida, Pai. A oferta faz parte do culto. Então, se alguém estiver ofertando, Deus abençoa. Se não puder ofertar, abençoa também, Deus querido. Abençoa sempre nosso pão, nossa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Se alguém tem oferta, pode trazer, colocar aqui no gasolado. Vem cantando com alegria. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Sem amor não pode agradar, Senhor. Graças a Deus, com a sua mão bem alta para o céu agora, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. E todo digo bem alto. Aplaude o nosso Deus, que sai daqui abençoado em nome de Jesus. Ah, irmão, senta um minutinho, porque tem aquela benção aí também depois do culto, também, irmão? Vai dando glória aí.